Tempo, sofrimento e morte. Há uma trepadeira que, se bem me lembra, se chama Glória Matutina, cuja flor é daquele extraordinário azul pálido que só nas flores se encontra, ou de um roxo escuro com leves toques de lilás, ou de um branco peculiar. Só as flores vivas têm essas cores. Elas desabrocham ao amanhecer, essas flores em forma de trompeta, e, passadas poucas horas, morrem. Deveis conhecê-las. Na morte são quase tão belas como em vida. Vicejam umas breves horas e deixam de existir, e na morte não perdem sua natureza de flor. E nós vivemos 30, 40, 60, 80 anos no maior conflito e angústia, e morremos infelizes sem deleite no coração, e somos tão feios na morte como fomos em vida. Nesta tarde pretendo falar sobre o tempo, o sofrimento e a morte. Deve ficar claramente entendido que não vamos falar sobre ideias, porém unicamente de fatos. Aquela flor viçosa e bela e delicada, de suave fragrância, é um fato. E sua morte, poucas horas após, quando sopra o vento e o sol se eleva, e sua beleza, mesmo na morte, isso também é um fato. Vamos, pois, ocupar-nos com fatos e não com ideias. Podeis, se tendes imaginação, imaginar a cor daquelas flores. Podeis formar, invocar uma imagem daquela trepadeira com suas cores delicadas, sua extraordinária beleza. Mas vossa imagem, vossa ideia da flor, embora seja um fato, não é real. Não estáis em real contacto com a flor por meio da ideia. Tende sempre presente em toda a duração desta palestra esta coisa, que nos estamos ocupando com fatos e não com ideias, e que não é possível entrar em contacto íntimo, direto, concreto com um fato através de uma ideia. A morte não pode ser experimentada. Não podemos pôr-nos em contacto com ela por meio de uma ideia. A maioria de nós vive com ideias, com fórmulas, com conceitos, com a memória, e por isso nunca entramos em contacto com coisa alguma. Estamos quase só em contacto com ideias e não com fatos. Vou examinar melhor. Vou falar a respeito do tempo, do sofrimento e desse estranho problema que se chama a morte. Podemos interpretar essas coisas como ideias, conclusões, ou podemos entrar em direto contacto com o problema que elas encerram. Isto é, ou entramos diretamente em contacto com o tempo, o sofrimento, o amor e a morte, ou os tratamos como uma série de conclusões. A inevitabilidade da morte ou explicações várias. As explicações, as conclusões, as opiniões, as crenças, os conceitos, os símbolos, nada absolutamente têm em comum com a realidade. A realidade do tempo, a realidade do sofrimento, a realidade da morte e do amor. E se pretendeis meramente viver, observar ou entrar ou esperar entrar em contacto com o tempo, o sofrimento ou a morte, através de vossa ideia, de vossa opinião, então o que vamos dizer terá muita pouca significação. Em verdade, não estareis escutando verdadeiramente, porém apenas ouvindo palavras, e estar em contacto com vossas próprias ideias e conclusões e opiniões não é estar em contacto direto com os fatos. Por contacto, entendo isto. Toco esta mesa, estou diretamente em contacto com ela. Mas não estou em contacto com a mesa. Se tenho ideias sobre como tocar a mesa, a ideia, portanto, impede-me de entrar direta, íntima, concretamente em contacto com uma coisa. E se, durante esta hora, não estiverdes diretamente em contacto com o que se vai dizer, continuareis a desperdiçar a vossa vida. Temos de viver esta vida. Não nos interessa a vida futura. Consideraremos isso mais adiante. Temos de viver esta vida. Temo-la vivido dissipadamente, despojando-a de toda a significação. Vivemos atormentados, angustiados, em conflito, etc. E nunca estivemos em contato com a própria vida. E seria 1000 vezes lamentável, eu pelo menos penso assim, se continuasseis a viver meramente em contato com ideias e não com os fatos. Falaremos, em primeiro lugar, sobre o tempo. Não sei se já refletistes sobre essa coisa chamada tempo, não abstratamente, como ideia ou definição.
Se já entrastes realmente em contacto com o tempo. Quando sentis fome, estás em direto contacto com a fome. Mas o que deveis comer, quando o deveis comer, o prazer que desejais fruir do comer, etc. Isso são ideias. O fato é uma coisa e outra coisa é a ideia. Assim, para compreenderdes esta extraordinária questão do tempo, deveis estar em íntimo contacto com ele, não através de ideias nem de conclusões. Deveis estar em profundo e direto contacto, em extraordinária intimidade com o tempo. Pode-se, então, penetrar fundo na questão e ver se a mente tem possibilidade de libertar-se do tempo. Existe, é óbvio, o tempo marcado pelo relógio, ou seja, o tempo cronológico. Este tempo naturalmente é necessário. Nele se contém a questão relativa à memória, a nossos planos e intenções, etc. Não é deste tempo que vamos tratar, do tempo cronológico de cada dia. Vamos falar a respeito do tempo que não se mede pelo relógio. Não vivemos apenas no tempo cronológico, vivemos, muito mais ainda, num tempo não medido pelo relógio. Para nós, o tempo não cronológico é muito mais importante do que o tempo do relógio. Isto é, embora seja importante o tempo cronológico, o que para a maioria das pessoas tem mais importância, mais significação, mais validade, é o tempo psicológico, o tempo como continuidade, tempo como ontem, milhares de ontens e tradições. E tempo, não só como presente, mas também como futuro. Temos, pois, o tempo como passado, sendo o passado a memória, o conhecimento, a tradição, as experiências, as coisas lembradas, e como presente, que é a passagem do ontem para o amanhã. O amanhã que é moldado, controlado pelo passado, através do presente. Para nós é de tremenda significação aquele tempo, e não o tempo cronológico, e nessa dimensão do tempo vivemos. Vivemos com o passado, em conflito com o presente, que cria o amanhã. E este é um fato óbvio. Não tem ele nada de complexo. Há, pois, o tempo como continuidade e há o tempo como futuro e passado, e o passado nos molda o pensar, as atividades, as perspectivas e dessa maneira condiciona o futuro. Servimos-nos do tempo como um meio de evoluir, de realizar coisas, de mudança gradual. Servimos-nos do tempo porque somos indolentes, porque não encontramos o meio de nos transformarmos imediatamente ou porque temos medo da mudança imediata e de suas consequências. Dizemos, mudarei gradualmente. Por conseguinte, servimos-nos do tempo como meio de adiamento, como meio de gradual realização, como meio de mudança. Precisamos do tempo cronológico para aprender uma técnica. Para aprender uma língua necessitamos de tempo, de alguns meses. Mas fazemos uso do tempo psicológico, não do tempo cronométrico, como meio de nos transformarmos e assim introduzimos o processo gradual. Gradualmente alcançarei a meta, virei a ser, sou isto e me tornarei aquilo por meio do tempo. E o tempo é produto do pensamento. Se não pensasseis no amanhã ou voltasseis em pensamento ao passado, estaríeis vivendo agora. Não haveria futuro nem passado. Estaríeis vivendo completamente para cada dia, dando a cada dia vossa atenção, vivendo com plenitude e riqueza. Como não sabemos viver o dia 2 de maneira tão completa, total, plena, ardorosa, promovendo uma completa transformação hoje mesmo, inventamos a ideia do amanhã. Amanhã mudarei, farei isto amanhã, amanhã me ajustarei, etc. O pensamento, pois, cria o tempo psicológico e o pensamento também é acompanhado do medo. Prestai atenção a tudo isto. Se não compreenderdes essas coisas de que estou falando, se não as compreenderdes agora, não as compreendereis no fim. Serão meras palavras e nada vos restará senão cinzas. Quase todos nós temos temores. Medo do médico, medo da doença, medo de não conseguirmos o que ambicionamos, medo de ficarmos sós,
medo da velhice, medo da pobreza. Estes são temores superficiais. E há também 1001 temores interiores. O medo da opinião pública, da morte, de nos vermos em completa solidão e tendo de enfrentar a vida sem um companheiro, o medo do isolamento, de não alcançarmos o que chamamos Deus. O homem, pois, tem incontáveis temores. E cheio de medo, que está, busca a fuga de múltiplas maneiras, sutis ou grosseiras, ou racionaliza os seus temores, ou torna-se neurótico porque não pode compreendê-los, não pode resolvê-los, ou foge de seu medo, de seus vários temores, por meio de identificação ou de atividades sociais, de reformas, de adesão a um partido político, etc. Notai, por favor, que não estou falando a respeito de ideias, porém sobre o que realmente está ocorrendo em cada um de vós. Portanto, não estáis apenas a ouvir minhas palavras, porém, através delas, vos estáis observando a vós mesmo, não através de ideias, porém, pelo pôr-vos diretamente em contacto com o fato de terdes medo, e isso é inteiramente diferente da ideia de ter medo. Assim, a menos que compreendeis a natureza do medo e dele vos liberteis totalmente, vossos deuses, vossas fugas, vossas variadas atividades sociais nada significam, porque sois, então, um ser humano destrutivo, um explorador, e não podeis dissolver o medo. Uma mente neurótica, com seus inúmeros temores, em tudo o que faz, por mais apta que seja, está sempre introduzindo em sua ação o germe da destruição, o germe da deterioração, porque sua ação é fuga ao fato. Quase todos nós sentimos medo, temos secretos temores e por isso fugimos. A fuga ao fato implica que os objetos para os quais fugimos se tornam muito mais importantes do que o fato. Compreendeis? Sinto muito medo. Desse medo tenho fugido por meio da bebida, da busca do templo, de Deus, etc. Portanto, o Deus, o templo, o botequim se tornam muito mais importantes do que a solução do problema do medo. Projeto o Deus, o templo, o botequim, com muito mais vigor porque se tornaram para mim sumamente importantes. São os símbolos que me proporcionam uma garantia de fuga ao temor. O templo, o Deus, o nacionalismo, o devotamento a um partido político, as fórmulas que temos se tornam mais importantes do que a dissolução do medo. Assim, a menos que resolveis completamente este problema, não tereis possibilidade de compreender o que é o medo, o que é o amor e o que é o sofrimento. A mente verdadeiramente religiosa, verdadeiramente social, a mente criadora tem de afastar de vez ou compreender ou resolver o problema do temor. Se viveis com medo do que quer que seja, estáis desperdiçando vossa vida porque o medo traz a escuridão. Não sei se já notastes o que sucede convosco quando temeis alguma coisa. Vossos nervos, vosso coração, todo o corpo se enrijece, invadido pelo medo. Se já não observastes isso, não há só o medo físico, mas também o medo psicológico, que é muito pior. O medo físico, que constitui uma reação física de autoproteção, é natural. Ao verdes uma serpente, dais um salto. Esse é um medo natural, autoprotetório. Não é realmente medo, porém uma reação vital. Sabemos que a serpente é venenosa e pomos-nos fora de seu alcance. Não nos interessa apenas o medo físico, porém muito mais o medo que o pensamento criou. Examinaremos a questão do temor. E, a menos que acompanheis passo a passo este exame, não tereis possibilidade de resolvê-la. Vamos entrar em contacto direto com o medo, e não com aquilo que temeis. Medo. O de que tendes medo é uma ideia, mas o medo não é ideia. Suponhamos que uma pessoa teme, como quase todos nós, jovens e velhos, a opinião pública, a morte. Não importa o que tememos. Tomai, por exemplo, o vosso próprio caso. Eu considerarei a morte. Tenho medo da morte. O medo só existe em relação com alguma coisa, não existe isoladamente. Temo a opinião pública, temo a morte, temo o escuro.
temo perder o meu emprego. Por conseguinte, o medo se manifesta sempre em relação a alguma coisa. Digamos que tenho medo da morte. Já tenho visto a morte, a cremação de defuntos. Já vi uma folha morta cair ao chão. Já vi tantas coisas mortas. E tenho medo de morrer, de acabar. Ora, existe medo em relação com a morte? A solidão? Uma dúzia de coisas? Como observar? Como pôr-me em contacto com o medo? Assim como me ponho em contacto com esta mesa? Estou-me fazendo claro? Para entrarmos diretamente em contacto com o tumor, e espero o estajais fazendo neste momento, e não meramente ouvindo minhas palavras, para entrarmos diretamente em contacto com essa emoção, esse sentimento chamado medo, não deve a palavra, o pensamento, a ideia ter nenhuma interferência. Exato? Isto é, para me pôr em contacto com uma pessoa, tenho de tocar-lhe, segurar-lhe a mão, mas não estou em contato com essa pessoa, ainda que lhe esteja segurando a mão, se a seu respeito tenho ideias, preconceitos, se gosto ou não gosto. Assim, apesar de lhe estar segurando a mão, a imagem, a ideia, o pensamento me impede de entrar diretamente em contacto com a pessoa. Assim, da mesma maneira, para entrardes em direto contacto com o medo, com o vosso medo particular, consciente ou inconsciente, não deveis fazê-lo através da ideia que dele formastes. Por conseguinte, temos de perceber, em primeiro lugar, como a ideia interfere e impede o contacto. Ao perceberdes que a ideia impede o contacto, deixais de lutar com a ideia. Ao compreenderdes a ideia, sendo a ideia a opinião, a forma, etc., estáis então diretamente em contacto com o vosso medo e não há mais fuga, nem verbal, nem através de nenhuma conclusão ou opinião, através de nenhuma via. Entrando assim em contato com o medo, dessa maneira vereis que ele desaparece de todo e a mente é ficar livre de todos os temores, tanto dos temores secretos como dos manifestos, aqueles de que estáis consciente. Só então se pode olhar essa coisa que se chama sofrimento. O homem vive há milénios, há milhares e milhões de anos com o sofrimento. Com ele tendes vivido e não resolvestes. Rendeis culto ao sofrimento como meio de iluminação ou dele fugis. Colocamos o sofrimento num pedestal, simbolicamente identificado com uma pessoa, ou o racionalizamos ou dele fugimos. Mas o sofrimento continua existente. Por sofrimento entendo a perda de alguém, o sofrimento do malogro, o sofrimento que vos assalta quando reconheceis que sois inepto, incapaz, o sofrimento que encontrais ao verificardes que não tendes amor no coração, que viveis inteiramente na dependência de vossa mente pequenina e feia, o penar causado pela perda de alguém que julgais amar. Com esse sofrimento vivemos dia e noite, sem jamais transcendê-lo, sem jamais pôr-lhe fim. Ora, a mente oprimida pela dor se torna insensível, se torna fechada, não tem afeição, não tem compaixão, poderá ostentar palavras compassivas, mas nela própria, em sua essência, não há compaixão, nem afeição, nem amor. E o sofrimento gera a autocompaixão. A maioria de nós leva esse fardo através da vida, aparentemente incapaz de alijá-lo. E há o sofrimento decorrente do tempo. Compreendeis? Transportamos essa amargura até ao fim de nossa vida, sem podermos dissolvê-la. E há um sofrimento muito maior. O vivermos com algo que não compreendemos, algo que nos devora o coração e a mente, nos ensombra a vida. Há também a dor causada pela solidão, o ver-nos completamente sós, insolados, sem companheiros, isolados de todos os contactos. Sofrimento que, afinal, nos leva a um estado neurótico, às doenças mentais e psicossomáticas. Há, pois, enorme sofrimento, não só o do ente humano, mas também o de toda a humanidade. Como dissolver o sofrimento? Vós tendes de dissolvê-lo, assim como tendes de dissolver o medo. Não há futuro. Podeis inventar um futuro. Não há futuro para o homem que está vivendo com inteligência.
O homem sensível, vigilante, jovem, novo, inocente. Por conseguinte, tendes de dissolver o medo, tendes de pôr fim ao sofrimento. Ora, pôr fim ao sofrimento é entrar em contato com esse extraordinário sentimento, sem autocompaixão, sem opiniões, sem fórmulas, sem explicações, entrar diretamente em contato com ele, assim como nos pomos em contato com uma mesa. E esta é uma das coisas mais difíceis para a maioria das pessoas, afastar as ideias e entrar diretamente em contato com um fato. Consideraremos agora o problema da morte e, com ele, o problema da velhice. Todos sabeis que a morte é inevitável. Inevitável por ação de senilidade, da velhice, da doença, do acidente. Embora os cientistas estejam tentando prolongar a vida humana por mais 50 anos ou além, a morte é inevitável, porque querem prolongar esta existência de agonias. Só Deus sabe, mas é o que queremos. E para compreendermos a morte, temos de entrar em contacto com ela. Isso requer uma mente que não tenha medo, que não esteja pensando em termos de tempo, vivendo na dimensão do tempo, que já expliquei. Viver com a morte. Vou considerar este ponto. Pusemos a morte no fim da vida, ela está em alguma parte ao longe. Queremos afastá-la de nós o mais possível, pô-la o mais longe possível. Sabemos que há a morte. Por isso inventamos a vida futura. Dizemos, vivi, formei o meu caráter, fiz coisas. Tudo isso irá acabar-se com a morte? Tem de haver uma vida futura. O futuro, a próxima vida, a reencarnação, tudo isso são fugas ao fato de hoje, fugas ao contacto com a morte. Pensai em vossa vida. Que é ela? Olhai essa vida que tanto desejais prolongar. Que é a vossa vida? Batalha incessante, constante confusão, fugazes lampejos de alegria, tédio, medo, agonia, desespero, ciúme, inveja, ambição. Eis a vossa vida real, com os seus males e sua insignificância, e desejais prolongar essa vida após a morte. E se credes na reencarnação, como de vós se espera, já que vossas escrituras falam sobre ela, se acreditais na reencarnação, então o que tem verdadeiramente importância é o que sois agora. Porque o que agora sois irá condicionar o vosso futuro. Assim, o que sois, o que fazeis, o que pensais, o que sentis, como viveis, tudo isso é de infinita relevância. Se não credes na reencarnação, então só há esta vida e, portanto, é sobremodo importante o que fazeis, o que pensais, o que sentis, se explorais os outros ou não, se amais, se tendes sentimentos, se sois sensível, se há beleza. Mas para viverdes dessa maneira, deveis compreender a morte, em vez de relegá-la para o fim de vossa vida, que é uma vida de sofrimento, de medo, de desespero, uma vida de incerteza. Consequentemente, tendes de trazer a morte para bem perto de vós, isto é, tendes de morrer. Sabeis o que significa morrer? Já tendes visto bastante da morte. Já viste um homem morto ser levado para o crematório para ser destruído. Tendes visto a morte. A maioria das pessoas a teme. A morte é assim como o perecer daquela flor, daquela trepadeira com toda a sua glória. Com sua beleza, sua delicadeza, ela morre sem pesares, sem discussão, chega a seu fim. Mas nós fugimos da morte por meio do tempo, quer dizer, colocámo-la lá longe. Digo, tenho poucos anos de vida e renascerei para outra vida. Ou, esta é a única vida e, portanto, quero tirar dela o melhor proveito, gozá-la o mais possível, fazer dela um espetáculo. De start, nunca entramos em contacto com essa coisa extraordinária chamada a morte. A morte é morrer para todas as coisas do passado, morrer para vossos prazeres. Já alguma vez experimentaste morrer para um prazer? Sem discussão, sem persuasão, sem compulsão, sem pressão. Perdão, vós tendes de morrer inevitavelmente. Mas já experimentaste morrer hoje de maneira fácil e feliz para vossos prazeres, vossas lembranças, vossos rancores, vossa ânsia de juntar dinheiro? Tudo o que quereis da vida é dinheiro, posição, poder e ser invejado por outros. Podeis morrer para essas coisas, podeis morrer para as coisas que conheceis de maneira fácil, sem discussão, sem explicações? Tendo em mente, por favor, que não estáis ouvindo umas poucas palavras e ideias.
porém realmente entrando em contato com o prazer, vosso prazer sexual, por exemplo, e para ele morrendo. Isso de qualquer maneira terá de acontecer, pois tendes de morrer para tudo o que sabeis, para o vosso corpo, vossa mente, tudo o que edificastes. Mas direis, é só isso que ofereceis? Toda a minha vida tem de terminar na morte? Tudo aquilo que fizestes, os serviços que prestastes, os livros que lestes, o conhecimento e as experiências que adquiristes, os prazeres, a afeição, a família, tudo termina na morte, que tendes à vossa frente. Ou morreis para tudo isso agora, ou inevitavelmente morrereis quando chegar a hora. Só um homem inteligente que compreende todo esse processo, ou ele é um homem religioso. O homem que põe as vestes de sannyasi, cria barbas, vai para o templo e foge da vida, não é um homem religioso. O homem religioso é aquele que morre todos os dias e renasce todos os dias. Sua mente é sempre nova, inocente e vigorosa. Morrer para vossos sofrimentos, morrer para vossos prazeres, morrer para as coisas que abrigais secretamente no coração. Fazei-o! Dessa maneira vereis que não estareis desperdiçando a vossa vida. Descobrireis algo de incrível, algo que nenhum homem jamais viu. Isso não é uma recompensa, não há recompensa. Ou morreis voluntariamente ou morrereis inevitavelmente. Tendes de morrer todos os dias, naturalmente, assim como morre a flor para a sua beleza e seu esplendor. Morrer todos os dias para o vosso amor, vossa experiência e saber, para diariamente renascerdes com uma mente nova. Necessitais de uma mente nova, do contrário, não conhecereis o amor. Se não morreis, vosso amor é simples memória e está todo embebido de inveja e ciúme. Tendes de morrer todos os dias para tudo o que sabeis e conheceis, para vossos ódios, vossos insultos, vossas lisonjas. Morrei para tudo isso. Vereis então que o tempo nada significa, não há mais amanhã, porém somente agora acima do ontem, do hoje e do amanhã. Só agora existe amor. O ente humano que não conhece o amor não pode conhecer a verdade. Se não há amor, podeis fazer o que quiserdes. Praticar todos os sacrifícios e votos de celibato e trabalhos sociais e explorações, nada tem valor algum, e não podeis amar se não morreis todos os dias para a vossa memória, porque o amor não pertence à memória, é uma coisa viva. Uma coisa viva é um movimento, e esse movimento não pode ser engaiolado em palavras, nem em pensamentos, nem numa mente que só busca seus próprios interesses. Só a mente que compreendeu o tempo que pôs fim ao sofrimento, que não conhece o medo, só essa mente sabe o que é a morte, por conseguinte, essa mente conhece a vida.